Olá! Hoje vamos trabalhar com o conceito escala, escalas para projetos. Então aqui nós vamos resolver 3 soluções de problemas. Então essa aula eu nomeei ela como escala para projetos. E o primeiro conceito que nós devemos entender, o que são essas definições de E, Dzão, D maiúsculo, e o Dzinho, que é o D minúsculo. Então, o E é a escala de trabalho ao qual o engenheiro vai executar o seu projeto. O D maiúsculo, o Dzão, também denominado assim, é a distância real, a distância no terreno, no campo, no físico. E o D minúsculo, também chamado de Dzinho, é a nossa distância gráfica, certo? Então, se nós desejamos em um projeto saber qual é a nossa escala do projeto, basta nós dividirmos a nossa distância real pela nossa distância gráfica, que é o Dzinho. Se nós desejamos saber qual é a nossa distância real no terreno, nós pegamos a nossa distância gráfica e multiplicamos pela escala de trabalho. E se nós desejamos saber qual é a nossa distância gráfica no desenho, nós pegamos a nossa distância real e dividimos pela nossa escala de trabalho. Então são essas 3 formas e essas 3 determinações que nós vamos trabalhar durante essa aula. Então aqui temos a primeira solução de um exercício. Um engenheiro precisa efetuar um projeto de um prolongamento de uma rua, com a seguinte base de dados levantada por um topógrafo. Esta rua ela tem 60 metros de comprimento. A mesma possui 15 metros de largura. E a cada lado da rua nós temos 1,5 metro de passeio. Passeio seria a calçada. E nós devemos de realizar todo esse projeto na escala 1:300, correto? Então nós temos que saber qual é a distância gráfica que nós temos que fazer no desenho para representar esses 60 metros de comprimento, esses 15 metros de largura e esses 1,5 metros da calçada dessa via. Então aqui eu fiz um desenho no AutoCAD para exemplificar a resolução desse exercício, certo? Então, nós temos 60 metros de comprimento, nós temos 15 metros de largura e 1,5 metros de largura de passeio de cada um dos lados dessa rua. Então, o primeiro passo a ser realizado é nós transformarmos a distância real, que é os 60 metros, em centímetros, porque isso é um conceito e ele é fundamental. Sempre a unidade de medida que nós trabalhamos é centímetros. Então, como nós temos metros, para transformar em centímetro, basta multiplicar por 100. Então, 60 vezes 100 são 6.000 centímetros, certo? 60 metros é igual a 6.000 centímetros. 15 metros, multiplicamos por 100, nós temos 1.500 centímetros. E aí a largura da calçada, que é 1,5 metros, multiplicamos por 100, nós temos o equivalente a 150 centímetros. Depois que nós temos a nossa distância real já convertida em centímetros, e eu quero saber qual que é a distância gráfica para desenhar isso, basta pegar a distância real e dividir pela nossa escala de trabalho. Essa escala de trabalho ela já foi dada lá no slide anterior, que é no enunciado do exercício, certo? Então, 6.000 divididos pela nossa escala de trabalho é equivalente a 20 centímetros. 1.500, que é a nossa largura, divididos pela escala de trabalho, que é 300, nós temos 5 centímetros. E 1,5 metros, que nós transformamos em centímetro, que é o equivalente a 150 centímetros, divididos pela escala de trabalho, nós temos 0,5 centímetros. Então, aqui nós temos a distância gráfica que nós vamos realizar o desenho. Então,
Esse desenho ele vai ter 20 centímetros de comprimento, que é esse comprimento aqui da via. Ele terá 5 centímetros de largura, que é a largura da nossa rua, e 0,5 centímetros de largura de cada um dos lados, que é onde é o nosso passeio. Então, o passeio ele tem 0,5 por 20 metros, 0,5 por 20 centímetros, perdão. Aí vai ter aqui, do outro lado da via, 0,5 centímetros por 20 centímetros. E a largura que nós temos aqui somente da caixa da rua é 5 centímetros. Então, se eu quiser saber qual que é a largura total da rua mais o passeio, eu tenho que somar os 5 centímetros mais 0,5 mais 0,5, que vai dar o total de 6 centímetros, certo? Mas eu peço no exercício somente qual é a largura da rua, descontando o passeio, certo? Então, se eu solicitasse qual é a largura total de rua mais o passeio de cada um dos lados, seriam 6 centímetros, né? A distância gráfica. Mas como eu não peço isso, é só para título de informação para vocês terem em mente como que é o funcionamento. Então, esse primeiro exercício foi para nós mensurarmos a distância gráfica para o engenheiro, para o desenhista, para o projetista poder realizar um desenho de 60 metros, de 15 metros e de 1,5 metros, utilizando a escala 1:300. A segunda situação problema. Calcular o tamanho do imóvel em metros quadrados. Então aqui nós temos o quê? A distância gráfica, que é sempre dada em centímetros, e a nossa escala de trabalho. Como é um retângulo, basta nós acharmos qual é essa distância real, e qual é essa distância real, base vezes altura, já dá a nossa área. E lembrando que ela deve de ser calculada em metros quadrados, correto? Então o primeiro passo é nós realizarmos o cálculo da distância real. Para o cálculo da distância real, nós pegamos a distância gráfica e multiplicamos pela nossa escala de trabalho, correto? Então vamos aqui para a resolução do exercício. Nós temos 14 centímetros e nós temos a nossa escala de trabalho, que é 1:5.000. Então, 14 vezes 5.000 é o equivalente a 70.000 centímetros, correto? Como eu quero em metros quadrados a nossa área, então se eu tenho centímetro e quero transformar em metro, basta eu dividir por 100. Aí sim, dividimos por 100, é o equivalente a 700 metros. Agora, a largura daquele nosso terreno lá é de 7,8 centímetros, que é a distância gráfica. Multiplicamos pela escala de trabalho, que é 1:5.000 também, é igual a 39.000 centímetros. Como eu quero o resultado meu em metros quadrados, eu tenho que fazer a divisão por 100 para mim ter a unidade de medida desta lateral em metros, que é 39.000 dividido por 100 é igual a 390 metros, correto? Agora, como é um retângulo, basta eu multiplicar 700 na unidade de medida métrica e o 390 também na unidade de medida métrica para nós obtermos o cálculo da área em metros quadrados, certo? Se nós calcularmos em centímetro aqui, vai ser centímetros quadrados. Só que o exercício ele pede o cálculo da superfície areal em metros quadrados. Por isso que nós temos que dividir por 100. Então, para calcular a área, basta nós pegarmos o 700 vezes o 390, que é igual a 273.000 metros quadrados. Então, essa área que nós fizemos o cálculo aqui é 273.000 metros quadrados. E o último exercício é para nós determinarmos a escala de trabalho que o engenheiro utilizou. Então, nós vamos ter a distância real desse desenho no campo
e a distância gráfica que o engenheiro executou o desenho. Então nós devemos saber qual foi a escala que esse engenheiro utilizou para a representação desse terreno. Então, um lote possui as seguintes medidas: 50 metros de comprimento por 30 metros de largura. E foi desenhado da seguinte maneira graficamente. Os 50 metros de comprimento foram representados em uma linha de 10 centímetros no papel. E os 30 metros de largura foram representados por uma linha de 6 centímetros no papel. Aqui eu desenhei no AutoCAD uma representação desse lote. Então, nós temos aqui a distância real em metros e a distância gráfica que o engenheiro utilizou para representar esses 50 metros. Aqui nós temos os 30 metros, que é a nossa largura, e esse desenho está representado aqui com 6 centímetros. E a nossa pergunta é: qual é a escala desse desenho? Então vamos lá. Se nós desejamos de saber qual é a nossa escala de trabalho, basta nós pegarmos a distância real e dividirmos pela nossa distância gráfica. Só que lembram daquele conceito que eu já disse anteriormente. Sempre a unidade de medida que nós trabalhamos é a unidade de medida centímetro. Então, se nós temos 50 metros e eu quero transformar em centímetro, basta nós multiplicarmos por 100. Então, 50 metros vezes 100, eu tenho o equivalente a 5.000 centímetros. Eu tenho 30 metros, multiplico por 100, transformo em centímetro, que é o equivalente a 3.000 centímetros. Agora basta nós dividirmos pela nossa distância gráfica. Então, nós temos lá de uma parede 10 centímetros e da outra 6 centímetros. Então, 5.000, que é a unidade de medida centimétrica, que é a distância real nossa, dividido pela nossa distância gráfica, nós temos aqui 500. 30 metros vezes 100 para transformar em centímetros, nós temos 3.000 centímetros. Dividido pela nossa distância gráfica, temos 500. Ou seja, a escala do projeto daquele desenho que eu mostrei anteriormente, ele está na escala 1:500. Então são essas as 3 formas de nós trabalharmos com a escala: a determinação da escala, a determinação da distância real e a determinação da distância gráfica.